Boa noite, graça e paz. É com muita alegria que estamos retornando uma vez mais para estudarmos a Palavra de Deus através da Escola Bíblica Dominical. E gostaria de estar convidando a classe Osana, a classe Gênesis, para estar interagindo conosco aqui. E a base do estudo dessa noite se encontra no livro de 2 Reis, capítulo 5, do verso 1 ao verso 19. 2 Reis, capítulo 5, do verso 1 ao 19. E o tema da lição desta noite é Menina Anônima, escrava que liberta. Vamos ler o texto? Assim diz a palavra do Senhor. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 vestes festivas. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo, em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixai-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou e se foi, dizendo: pensava que ele sairia a ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são, porventura, Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não a farias? Quanto mais, já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus. E a sua carne se tornou como a carne de uma criança, ficou limpo. Voltou o homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, veio-se, pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceites um presente do teu servo. Porém ele disse: tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não o aceitarei. Instou com ele para que o aceitasse, mas ele recusou. Disse Naamã: se não queres, peço-te que ao teu servo seja dado levar uma carga de terra de 2 mulos, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Nisto perdoe o Senhor a teu servo,
quando meu senhor entrar na casa de Rimom para lhe adorar, e ele se encostar na minha mão, e eu também me tenha de encurvar na casa de Rimom, quando assim me prostrar na casa de Rimom. Nisto perdoe o Senhor a teu servo. Eliseu lhe disse: vai em paz. Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, nós te louvamos e engrandecemos o teu nome nesta hora, porque cremos, ó Deus, que a tua palavra que foi lida, ela há de trazer, Pai, tudo aquilo que nós precisamos ouvir através, ó Deus, do teu Espírito Santo falando a cada coração nesta noite. Para tanto, ó Deus, nos ajude a estar com os nossos corações abertos, pronto para ouvir aquilo que o Senhor queres falar conosco. Usa-me uma vez mais para a glória, para a honra do teu nome. É que eu te peço com perdão dos meus pecados, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, que texto lindo, que texto muito conhecido. E o versículo chave para essa noite desse texto que nós lemos, da lição que está proposta, ele tem um versículo chave, que é 1 Coríntios de 1 a 28, que nos diz assim: Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. O alvo da lição é mostrar que, por mais incapaz que você pareça que é, na verdade, é esse tipo de pessoa que Deus ele quer e ele gosta de usar. Amém? O ouvinte ele será capaz de conhecer melhor a vida de uma anônima usada por Deus. Será capaz de confiar que Deus pode ainda realizar milagres na vida das pessoas ao nosso derredor. E falar do amor de Deus às pessoas, independente de classe social. Irmãos, surge na história bíblica uma menina cujo nome fora omitido. Ela vivia em Israel, na época em que essa nação, a Síria, ela estava em guerra, e numa dessas investidas da guerra da Síria contra Israel, no norte, essa menina ela é levada cativa e ela se torna escrava na casa de Naamã. Ele era um oficial da maior patente do exército, um homem importante, um homem respeitado, honrado e de uma posição social altíssima. Porém, ele estava enfrentando a pior guerra da sua vida e ele tinha certeza que ele estava perdendo aquela batalha. Naamã, ele sofria de lepra, a mais terrível e cruel doença daqueles dias. No versículo 1, nós podemos ver bem claro que Naamã ele era um herói valoroso, conceituado, honrado, respeitado. Porém, diz o texto, porém era leproso ou tinha uma lepra. Que interessante, né, meu irmão? Logo no início aqui, o texto nos mostra que na vida de cada um de nós existe um porém, uma conjunção adversativa, né? Aquilo que nós aprendemos lá na escola lá atrás, né? A conjunção mais, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto, não obstante. E aí nós podemos ver que em todos nós, por melhor que cada um de nós possa ter adjetivos dos melhores, sempre haverá um porém, né? Isso aqui eu costumo lembrar quando eu converso com algumas pessoas, né? Quando nós estamos falando do amor de Cristo, e muitas pessoas sempre falam isso: não, eu conheço fulano, eu conheço ciclano, mas ciclano é uma boa pessoa, ele é muito correto, ele é muito pontual, seus compromissos, tudo.
Mas sempre existe um mas. E é exatamente esse mas que o homem ele precisa compreender que ele não é perfeito. Existem coisas que ele precisa ainda de uma correção. E aí nós podemos ver que, através desse texto, nós vamos ver que essa menina anônima, né, podemos até dizer, essa pequena missionária, o que ela tem para nos dizer através desse texto, onde há vários personagens aqui envolvidos, né, como nós podemos ler aqui desde o início, né, e geralmente é um texto e várias pregações, eu já ouvi várias, com certeza os irmãos também já ouviram muitas pregações a respeito de Naamã, mas interessante que eu ainda não havia tido essa oportunidade de focar lá no início, que é essa menina. Olha que coisa maravilhosa vai acontecer através dessa menina. E aí nós vamos ver que através dessa jovem, né, nós podemos aprender que ela demonstra uma vida de fé, uma vida de testemunho e uma vida de perdão. Na verdade, quando nós olhamos para essa frase, esse nome, menina, quando eu fiz uma pesquisa, é interessante que eu vi que menina, no original, a ideia que se dá aqui, o significado desse nome menina, ele quer dizer jovem, pequena, insignificante, sem importância. Com certeza, essa jovem, ela tinha sonhos, ela tinha projetos que foram bruscamente adiados ou talvez até interrompidos de uma maneira bem repentina, e ela jamais poderia imaginar isso. Ela ficou afastada da sua família, perdeu, na verdade, o seu núcleo principal familiar. Seus pais e irmãos não estavam mais ao seu lado. Aquele convívio não existia mais. Na verdade, ela era filha de Abraão e herdeira da promessa, mas sua vida é mudada com esse episódio. Ela não estava mais com seu povo. Na casa de Naamã, a menina era, na verdade, uma escrava. Ou seja, ela tinha que trabalhar onde não queria e teria de fazer aquilo que ela não desejava. Foi rompido todos os laços que ela mantinha ali junto com seu povo. E aqui nós podemos ver, não tem como dissociar que ela teria todos os motivos, né, para ela estar revoltada e, de certo ponto, até mesmo decepcionada na sua vida espiritual, de tudo aquilo que ela ouvia junto aos seus pais, ao seu povo, né? A grandeza de Deus, a proteção de Deus, e agora ela se vê numa situação em que é possível que o coração daquela jovem ali estivesse também decepcionado com Deus. Porém, meus irmãos, a sua fé, na verdade, ela não estava baseada em situações ou adversidade, e sim em princípios em que ela adquiriu. Mesmo trabalhando como escrava, a sua fé no Deus de Israel permanecia inabalável. E aqui a primeira lição que eu aprendo aqui para a minha vida é que, mesmo em uma situação de adversidade, fora da sua terra, fora do seu povo, distante, essa jovem, ela não perdeu a sua identidade. Ela não perde a sua identidade. E a prova é através da fé nesse Deus. Queridos, gostaria de dizer para você nessa hora, não importa para onde a vida te leve, o segredo é levar Deus como o seu companheiro de viagem. Não importa para onde a vida te leve,
O segredo é levar Deus como seu companheiro de viagem. E o texto bíblico, ele nos mostra que essa menina, ela não vivia de uma maneira frustrada e nem revoltada com a sua situação. E podemos ver logo no início que diante daquela situação do seu patrão, né, seu chefe ali, Naamã, ela se mostra preocupada e o texto diz isso pra gente. E ela, ao invés de, nesta hora, né, qual é o coração que não está pensando logo assim, ah, caramba, tá vendo como é que o mundo dá muita volta? Me tirou da minha terra, me tirou da minha família, me tirou do meu povo, agora estou aqui nessa situação, tomara que ele morra dessa lepra, tomara que ele se dê mal, tomara que ele não consiga ser nada na vida mais. Ela poderia estar nutrindo um coração de vingança. Mas, na verdade, o texto não nos mostra isso. Ao contrário, o texto nos mostra exatamente que essa menina, ela mostra essa preocupação através de uma atitude de compaixão e não de vingança. Ou seja, ela vê o quadro do seu chefe e ela sente a dor dele e sente uma empatia para aquele chefe dela. E aí ela vai exercer exatamente aquilo que muitas das vezes, quando nós somos passados por alguma situação de humilhação ou por alguma dificuldade, nós temos a tendência de ficarmos chateados, muito aborrecidos e muitas das vezes até mesmo guardar algumas mágoas, alguns ressentimentos. E isso não aconteceu com a menina. A menina teve um coração perdoador. Ela perdoou toda aquela situação, a ponto de dizer exatamente para o seu chefe como ele poderia ser curado. Irmãos, gosto muito da letra da canção da Ana Paula Valadão, dessa canção que nós cantamos muito na igreja, Me Ama. E tem um trecho, tem uma letra ali, que desde quando eu ouvi essa letra, eu achei muito linda. Quando ela diz assim: não tenho tempo para perder com ressentimentos. Não tenho tempo para perder com ressentimentos. Irmãos, será que você tem a capacidade? Será que nós temos a capacidade de perdoar alguém que lhe faz mal ou que nos prejudica? O perdão, ele é o pedágio obrigatório na longa estrada dos relacionamentos. O perdão é o pedágio obrigatório na longa estrada dos relacionamentos. E aí, a prova do perdão dessa jovem é que a menina, ela vai testemunhar do amor de Deus de Israel e fala com a sua patroa que seu marido ele pode ser curado. E diz como isso é possível. Ela fala então do profeta de Deus, Eliseu, que estava em Samaria. Certamente, meus irmãos, aqui está mais um aprendizado, que é esse testemunho dessa jovem. Quando essa jovem vai falar com a sua patroa, ela vai ter uma atitude de ousadia, de intrepidez. Ela vai se dirigir à patroa dela e vai dizer: existe como esse seu marido ser curado. É possível, sim. E existe um profeta lá em Israel. Se ele estiver na presença dele, ele pode ser curado. Certamente que o bom comportamento dessa menina foi suficiente para ter crédito diante da sua patroa e ela dar a Naamã esse relatório dessa menina. Ela chega e fala a Naamã aquilo que ela ouve dessa menina, que certamente ela trabalhava ali, era uma escrava, mas ela se dedicava muito e tinha um bom testemunho. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o
Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. E sereis minhas testemunhas. Aonde é a sua Judéia? Aonde é a sua Samaria? É onde você está nesse momento. É possível que você esteja em um ambiente, em um local, onde talvez você não gostaria de estar. Mas Deus o tem colocado ali, para que você possa testemunhar do amor de Deus. A aplicação para esse testemunho dessa jovem é o seguinte: o nosso viver, ele é digno de crédito no testemunho da nossa fé e nossas palavras? Do perdão e testemunho, a menina transborda o seu coração do amor de Deus. Isso se diferencia totalmente daquilo que aconteceu com o profeta Jonas, quando Deus praticamente teve que arrastá-lo à força para que ele fosse pregar para Nínive, para que aquele povo fosse salvo. Jonas, ele se revolta contra Deus, achando que Deus estava sendo injusto em querer salvar aqueles que eram considerados inimigos de Israel. Ele cria no Deus de amor e misericórdia. Mas é interessante, meus irmãos, que muitas das vezes nós também, quando estamos rodeados de muitas pessoas que nós estamos vendo ali a desobediência, muitas pessoas escarnecendo de Deus, muitas pessoas fazendo tantas coisas que às vezes brota até mesmo no nosso coração o desejo que aquelas pessoas venham a sofrer cada vez mais e mais para pagar por aquilo que elas estão fazendo. Mas na verdade não é assim que Deus olha, não é assim que Deus vê. Em Ezequias, no capítulo 18, no verso 23, ele nos diz assim: vocês pensam que eu tenho prazer na morte do ímpio? Diz o Senhor Deus. Não desejo eu muito mais que ele se converta dos seus caminhos e viva? É esse o coração de Deus. E é esse amor que nós temos que ter no nosso coração. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Essa jovem, ela mostrou quão firme era a sua fé. Ela dá o seu testemunho, ela mostra a sua fé, porque mesmo diante das adversidades que ela estava vivendo, como eu disse lá, ainda fortalecida, mesmo que ela estava num país pagão, mesmo que ela não poderia ter aquele culto que ela poderia realizar, mas ela, quando estava sozinha, ela podia estar em comunhão com o Deus de Israel. Essa menina, ela possuía uma convicção e a certeza que o Deus de Israel tinha poder para curar Naamã. O verso 3b diz: ele restauraria a sua lepra se ele estivesse ali. Queridos, como é bom ver pessoas que são convictas e têm firmeza na sua fé. E não é quando as coisas estão bem. É exatamente ao contrário. É na hora das maiores dificuldades que nós vemos isso acontecer. Interessante que eu lembro da minha filha Miriam, que ela foi batizada com 9 anos de idade. 9 anos de idade. Uma menina, uma jovem. E eu fiquei preocupado. E ela veio falar comigo que ela gostaria de ser batizada, e eu conversei com ela, falei: poxa, então vamos conversar com o pastor Valmir, vou levar você para conversar com o pastor Valmir. Ela foi, conversou, e com 9 anos a Miriam, ela foi batizada. E ela lembra a data até hoje. Ela disse para mim: pai, eu fui batizada no dia 24 de setembro de 2000. E até hoje a Miriam continua convicta e firme da sua fé no Senhor. Glória a Deus por isso. Deus seja louvado por isso. E é até interessante, até uma coincidência talvez, não sei, mas Deus o sabe, que a mesma data da Miriam, de 24 de setembro de 2000,
foi a minha data da minha decisão com Cristo. Só que foi há 10 anos antes. No dia 24 de setembro de 1990, eu tomo a minha decisão com Cristo. E 10 anos depois, a minha filha Miriam, ela toma a decisão do seu batismo. Deus seja louvado por isso. E Naamã, meus irmãos, ele deu ouvidos à pessoa certa, à sua esposa, da possibilidade de ser curado, mas procurou a pessoa errada, o rei de Israel. Na verdade, ele era responsável por questões políticas e administrativas do povo. Ele não tinha nada a ver com questões espirituais. A menina disse para sua senhora: tomaram meu senhor, verso 3, estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele restauraria a sua lepra. Aqui fica uma aplicação para a gente também, meus irmãos. Aonde você tem colocado a sua fé? Em alguém particular? Um determinado pastor? Uma igreja? Em um irmão? Ou até mesmo em uma denominação? Cuidado! É Deus quem escolhe e coloca diante de nós as pessoas que Ele quer e Ele vai usar. E muitas das vezes Ele escolhe as mais improváveis, as que nada são, para reduzir a nada as que são. E pode escolher até mesmo uma pessoa que não é cristã. Ele pode usar até mesmo um ímpio para ser bênção na nossa vida. Deus, Ele é soberano. Ele tem um domínio sobre todas as coisas e por tê-las criado e por causa do seu amor, Ele importa com a sua criação. O plano errado de Naamã foi que ele, na posição de um general bem conceituado, ele achava que ele teria que fazer as coisas da maneira que ele quisesse, por ele ser um comandante, um chefe vitorioso. Mas não foi bem assim. E aí, Naamã, ele vai procurar o profeta. Verso 11. Naamã, porém, ele se indignou porque ele foi procurar o profeta e, na verdade, o profeta nem o recebeu. Ele foi recebido pelo mensageiro. Naamã, porém, muito se indignou e se foi, dizendo: pensava que que ele sairia e ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Ou seja, Naamã era um homem bem-sucedido. Ele acha que ele pode controlar tudo e determinar todas as coisas. O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor é quem dirige os seus passos. Muitas das vezes, será que nós não estamos tentando fazer os planos de Deus encaixarem nos nossos planos? Ou nós estamos nos submetendo aos planos de Deus com fé e confiança de que Ele tem realmente o melhor para cada um de nós, para a glória do seu nome? Aqui nós podemos ver bem claro que o que Naamã precisava ser tratado mais do que a lepra que ele tinha era o seu orgulho, a sua prepotência, a sua arrogância. E Naamã, ele é jogado no rio Jordão. O profeta Eliseu manda mergulhar 7 vezes no rio Jordão. E Naamã resiste, pois o mesmo era inferior aos rios de Abana e Farfar em Damasco. Olha, o homem vai ser curado, vai ser tratado, e ele ainda vai humilhar aquele rio onde ele vai receber a cura dele. Veja o orgulho desse homem. E acaba ele sendo convencido pelos seus servos, e ele toma realmente a decisão certa. Ele ouviu e fez aquilo que os seus servos disseram para ele. Vai lá. Poxa, se coisas piores você não faz, você não faria? Quantas das vezes, meus irmãos, tem pessoas que para tratar da sua vida espiritual busca tantos sacrifícios, tantas coisas com tanta dificuldade, e elas não conseguem entender que o amor de Deus está no Evangelho, na sua palavra, e é de uma forma tão simples,
para atender e obedecer a sua voz através dos seus mensageiros. E aqui nós podemos ver que, ao obedecer o profeta, ele mergulha e ele foi totalmente curado. E reconheceu que o Deus de Israel, que o Deus da sua criada, era verdadeiramente o Deus que ele estava precisando. Quando ele testemunha: agora eu sei que no mundo inteiro, do verso 15, não existe nenhum Deus a não ser o Deus de Israel. Irmãos, da mesma forma como Paulo caiu do cavalo, Naamã teve que cair nas águas do Jordão. Não foram as águas do Jordão que curou Naamã, e sim o poder de Deus. E Naamã, ele precisava reconhecer isso. Para que o homem ele receba o milagre da salvação, que é a cura da sua lepra, que representa o pecado, é preciso cair o orgulho, a altivez, a prepotência, a arrogância diante do Deus Todo-Poderoso. Aqui, meus irmãos, nesse testemunho de Naamã, está registrado o grande ápice, o clímax desse episódio entre a menina, a esposa, Naamã, o profeta Eliseu e Deus. Aqui está a essência verdadeira do genuíno evangelho de Jesus Cristo. Era esse o propósito de Deus na vida de Naamã. Quando Naamã dá o seu testemunho, está registrado aqui que todo o plano que Deus fez, tudo aquilo que Deus planejou, as pessoas que ele precisava usar, que obedeceram ao seu chamado, aqui personifica exatamente a vontade de Deus sendo realizada. Porque a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Chego à conclusão, meus irmãos, dessa lição, chegando aqui já no final, mostrando esses personagens que o texto ele nos mostra aqui. Primeiro, eu vejo aqui nessa menina anônima representando a igreja. Porque a igreja, ela é chamada para ser sal da terra e luz do mundo. Isto é, ter uma vida que glorifique a Deus e levar outras pessoas a Jesus. Não importa o local ou a circunstância. Cabe à igreja testemunhar desse Deus que um dia ele, pela fé, entregou a sua vida, conheceu esse amor e que só ele pode levar para a eternidade. Veja que nesse profeta que ele representa aquele ou aquela pessoa pelo qual será o canal das bênçãos de Deus, será o canal do milagre que Deus quer fazer na vida das pessoas. A Bíblia diz lá em Gênesis 17, quando ele chama Abraão, ele fala para Abraão: Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e sê tu uma bênção. Irmãos, nós devemos estar sempre em comunhão com Deus, na presença de Deus, porque Deus quer nos usar para sermos bênçãos na vida de outras pessoas. Deus quer nos abençoar, mas Ele quer que nós sejamos bênção, quer que nós agimos na vida de outras pessoas que carecem desse amor, carecem de um milagre de Deus para a vida dessas pessoas. E esse profeta representa exatamente as pessoas pela qual Deus vai chamar e vai usar aquela vida.
Naamã, para mim, ele representa o homem perdido. O texto diz que Naamã era leproso, ele tinha uma lepra. Ele representa esse homem perdido e pecador, afastado de Deus, precisando do milagre da cura e purificação da sua lepra, que representa os seus pecados. A Bíblia diz que todos pecaram e estão afastados da glória, estão afastados da presença de Deus. E enquanto não for curado do seu pecado, da sua lepra, se ele não for resgatado, ele não pode ter comunhão com Deus. E aqui o personagem, na verdade, maior, podemos dizer assim, se podemos dizer assim, personagem, mas Deus, o Deus Todo-Poderoso, aqui, para mim, ele está exatamente representando aquilo que é o maior, a essência maior de todo o Evangelho, de todas as coisas. E Deus, ele quer salvar todos. O desejo de Deus é que todos sejam salvos. Isso está registrado em Tito, capítulo 2, no verso 11. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Todos os homens. Todos têm total condição de serem alcançados por esse amor. Todos têm a condição de entender e compreender esse amor. Naamã, ele compreendeu. Não foi fácil. E eu creio que também não foi fácil na vida de muitos que estão me ouvindo agora, como também não foi fácil na minha vida compreender e entender esse amor. Eu, com 15 anos de idade, eu já tinha ouvido do amor de Deus e o Espírito Santo falou ao meu coração, mas eu endureci meu coração. 15 anos depois, eu fui tomar minha decisão. Então, não é muito fácil, porque o coração do homem é muito duro. O homem, ele está perdido nos seus delitos e pecados. Somente através de um poder sobrenatural que pode resgatar esse homem. E Naamã, ele, com aquela dureza do coração dele, mas ainda assim ele pôde compreender. Deus seja louvado por isso. Nós podemos ver também aqui, meus irmãos, que Naamã, ele tentou pagar ao profeta por sua cura, mas Eliseu sabia que Deus agira através da sua graça, misericórdia e bondade. Assim, meus irmãos, como Deus agiu na vida de uma menina cujo nome não é mencionado, o mais importante é que o nome do irmão ou irmã que esteja a serviço do Senhor esteja registrado no livro da vida. O mais importante é que o nosso nome esteja registrado no livro da vida. Isso só pode acontecer quando abrimos nosso coração e pela fé recebemos Jesus como nosso Salvador. E que para tanto o Senhor possa estar abençoando essa noite a cada coração e que Deus, através do teu Espírito Santo, do seu Espírito Santo, ele possa falar mais profundamente aos corações dos irmãos. Vamos orar? Bendito Deus e Pai, nós queremos te louvar, te engrandecer e bendizer o teu nome, porque reconhecemos que, como disse Naamã, não há Deus maior, não há Deus melhor do que o Deus de Israel, do que o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Te louvo uma vez mais, Pai, por essa palavra e que ela possa chegar a cada coração nessa noite, Pai, e fazer com que o seu propósito, como se cumpriu no coração de Naamã, possa também, Senhor, estar cumprindo no coração de cada irmão, de cada amigo, de cada pessoa que estará ouvindo essa mensagem. Que para tanto, tudo que venha a ser e por tudo que venha a acontecer,
possa ser para a glória e para a honra do teu nome. Assim oro agradecido, em nome de Jesus. Amém. Amém.